Já alguma vez adicionou um dente de alho extra à sua sopa ou ao seu refogado, pensando que estava a fazer um grande favor à sua saúde? Ou talvez tenha ouvido dizer que comer um dente de alho cru em jejum é um remédio milagroso para tudo e mais alguma coisa. Todos nós já ouvimos estas coisas, passadas de geração em geração, e usamos o alho na nossa cozinha com a melhor das intenções, acreditando no seu poder quase mágico. Mas e se eu lhe dissesse que essa pequena atitude, esse dente de alho a mais, pode estar secretamente a causar-lhe aquela azia persistente, problemas de estômago ou, pior ainda, a interferir perigosamente com os seus medicamentos diários? A verdade é que o alho, este tesouro da nossa cozinha portuguesa, tem um lado que poucos conhecem. E os erros que cometemos ao usá-lo, especialmente depois dos 60 anos, quando o nosso corpo já é mais sensível, podem ter consequências que ninguém nos avisa. Não é o alho que é o vilão, mas sim a forma como o usamos. Neste vídeo, vamos desvendar os 10 erros mais perigosos e comuns que as pessoas cometem ao consumir alho. Vamos aprender a forma correta de o usar para aproveitar todos os seus benefícios sem correr riscos desnecessários. Fique até ao final, porque o último erro é talvez o mais surpreendente e perigoso de todos, e pode ser algo que já pensou em fazer. Vamos começar por um erro que é tão comum que muitas pessoas o defendem como sendo um hábito saudável. Falo de comer alho cru com o estômago completamente vazio. Talvez já tenha lido num site da internet ou ouvido de uma vizinha que comer um dente de alho em jejum, logo ao acordar, purifica o sangue e previne doenças. Parece uma ideia simples e natural, não é? O problema é que o nosso estômago, especialmente de manhã, é um ambiente muito sensível. O alho cru é extremamente potente e contém compostos de enxofre que, embora benéficos, são também muito irritantes para a mucosa gástrica. Imagine que está a esfregar uma lixa numa parede delicada. É mais ou menos isso que um dente de alho cru faz ao revestimento do seu estômago vazio. Para uma pessoa mais jovem, talvez o desconforto seja passageiro. Mas para nós que já passamos dos 60, o nosso sistema digestivo pode não ter a mesma capacidade de recuperação. Isto pode levar a uma sensação de queimadura, a uma azia terrível que dura horas, a refluxo, dores de estômago e até, em casos de uso continuado, contribuir para gastrites ou úlceras. Lembro-me de uma senhora, a dona Amélia, que começou a fazer isto porque a amiga lhe disse que era um segredo para a longevidade. Passado uma semana, ela não conseguia perceber porque tinha uma dor constante no peito e uma sensação de infartamento. Culpava o café, o pão, o leite, tudo menos o seu novo hábito saudável. Quando finalmente parou com o alho em jejum, como por magia, os sintomas desapareceram. A solução é simples: nunca coma alho cru sozinho e de estômago vazio. Se quer aproveitar os seus benefícios em cru, coma sempre algo primeiro. Uma fatia de pão com azeite, uma taça de papas de aveia ou um iogurte. Estes alimentos criam uma camada protetora no estômago, amparando o impacto do alho. Ou então pique o alho finamente, misture-o com uma boa colher de azeite e só depois o adicione a uma salada ou a uma torrada. O azeite ajuda a suavizar a sua agressividade. Agora vamos para a cozinha, para o nosso fogão, onde acontece o segundo erro, que praticamente toda a gente comete ao fazer um refogado. O erro é cozinhar o alho em demasia e a temperatura errada. Pense em como prepara o seu arroz ou o seu guisado. O mais provável é que ponha a panela ao lume, deite um fio de azeite e, assim que está quente, junta o alho picado. Ouve aquele barulho satisfatório do alho a fritar e em segundos ele fica dourado, talvez até um pouco acastanhado, e só depois junta a cebola e o resto. Certo? Pois bem, nesse exato momento, destruiu a maior parte dos benefícios do alho. O principal composto ativo do alho, a alicina, que é responsável pelas suas propriedades antibacterianas e boas para o coração, é extremamente sensível ao calor. É formada quando o alho é esmagado ou picado, mas o calor intenso e prolongado destrói-a completamente. Quando o alho fica castanho ou queimado, não só perdeu os seus nutrientes, como também desenvolveu um sabor amargo e desagradável
que pode estragar o prato todo. Além disso, cozinhar a altas temperaturas pode criar compostos que não são benéficos para a saúde. Então, qual é a forma correta? Há duas estratégias simples. A primeira é adicionar o alho mais para o final da cozedura. No seu refogado, comece pela cebola. Deixe-a cozinhar lentamente em lume brando até ficar translúcida e macia. Só nos últimos 1 ou 2 minutos, antes de adicionar os líquidos como o tomate ou a água, é que deve juntar o alho picado. Ele terá tempo suficiente para libertar o seu aroma maravilhoso sem queimar e sem perder as suas propriedades. A segunda estratégia, que é ainda melhor, é dar tempo ao alho. Depois de o picar ou esmagar, deixe-o descansar na tábua de corte por cerca de 10 minutos antes de o levar ao lume. Este tempo de espera permite que a enzima alinase atue e produza uma maior quantidade de alicina. E essa alicina formada torna-se um pouco mais estável ao calor. Pequenos ajustes que fazem toda a diferença, tanto no sabor como na saúde que retira dos seus cozinhados. O terceiro erro é de uma seriedade imensa e muitas vezes completamente ignorado. Não considerar as interações perigosas do alho com medicamentos. Esta é uma informação crucial para qualquer pessoa com mais de 60 anos, porque é muito comum tomarmos medicação diária para diferentes condições. O alho é conhecido por ter um efeito natural de afinar o sangue, ou seja, é um anticoagulante. Agora imagine o que acontece se estiver a tomar medicamentos com o mesmo propósito, como a varfine, a aspirina em baixa dosagem ou outros anticoagulantes. Ao consumir grandes quantidades de alho ou suplementos de alho, está a potenciar o efeito desse medicamento. O risco de hemorragias, de nódoas negras ou de sangramentos que não estancam aumenta drasticamente. Isto não é para assustar, é para alertar. Uma pequena cirurgia, uma visita ao dentista ou uma queda podem tornar-se situações muito perigosas. Mas não fica por aqui. O alho também pode baixar a tensão arterial. Se já toma medicação para a hipertensão, adicionar muito alho à sua dieta pode fazer com que a sua tensão baixe demasiado, causando tonturas, fraqueza e um risco acrescido de quedas, que sabemos bem o quão perigosas podem ser na nossa idade. O mesmo se aplica a medicamentos para a diabetes, pois o alho pode influenciar os níveis de açúcar no sangue. A mensagem mais importante aqui é esta: o alho é um alimento, mas em certas quantidades e em certas condições age como um medicamento. Por isso, antes de decidir começar a tomar cápsulas de alho ou a comer 3 dentes de alho crus por dia, porque leu que faz bem, fale com o seu médico ou com o seu farmacêutico. Leve a sua lista de medicamentos e pergunte abertamente se há algum risco. Eles são as pessoas indicadas para lhe dar um conselho seguro e personalizado. Lembre-se, o que é natural não é sinônimo de inofensivo. Agora que já sabemos da importância de falar com o nosso médico e de como cozinhar o alho corretamente, vamos a outro erro muito subtil que se baseia na ideia de que, se um pouco é bom, muito é melhor. Falo do erro de consumir alho em excesso. Na nossa cultura gostamos de comida com sabor, e o alho é o rei da nossa cozinha. É fácil deixarmos-nos levar e usar 4, 5, 6 dentes de alho numa só refeição. E embora para a maioria das pessoas isso não seja um problema ocasional, o consumo excessivo e constante pode trazer consequências desagradáveis. O nosso corpo tem um limite para tudo. O excesso de alho, especialmente cru, sobrecarrega o sistema digestivo. Pode levar a gases, inchaço abdominal, cólicas e até diarreia. É o seu corpo a dizer: chega, não consigo processar mais isto. Além disso, há um efeito social que não podemos ignorar: o odor corporal. Os compostos de enxofre do alho são absorvidos pela corrente sanguínea e depois libertados através dos poros e da respiração. Não é apenas o hálito, mas a própria pele pode começar a cheirar a alho, o que pode ser constrangedor. Mas como saber o que é excesso? Não há um número mágico, pois varia de pessoa para pessoa. A regra de ouro é a moderação e ouvir o seu corpo. 1 ou 2 dentes de alho por dia, bem integrados nas refeições, é geralmente considerado seguro e benéfico.
Se começar a sentir desconforto digestivo, ou se o seu cônjuge se queixar que a casa de banho cheira a alho depois de você a usar, talvez seja um sinal para reduzir a dose. Lembre-se da Dona Amélia, que comeu alho em jejum. O problema dela não era apenas o estômago vazio, mas também a dose concentrada e diária. O alho deve ser um tempero, um ingrediente que realça e beneficia, não o ingrediente principal em todas as refeições. O quinto erro acontece muitas vezes antes mesmo de o alho chegar à panela. É o erro de usar alho velho, amolecido ou com grelos. Todos nós já passamos por isto. Vamos buscar uma cabeça de alho à despensa e reparamos que os dentes estão moles ao toque, a casca está enrugada e, pior, tem uns rebentos verdes, os chamados grelos, a sair do topo. A tentação é pensar: é só um grelinho, vou usar na mesma. Embora não seja tóxico, usar este alho é um erro por várias razões. Primeiro, o sabor. O alho que começa a grelar está a usar a sua energia para criar uma nova planta. Este processo torna o seu sabor muito mais intenso, picante e amargo. Esse amargor pode passar para a sua comida, estragando o equilíbrio delicado de um prato. A parte mais amarga é precisamente o grelo verde no centro. Em segundo lugar, a textura. O alho velho perde a sua umidade, fica borrachudo e difícil de picar finamente. E em terceiro lugar, embora alguns estudos sugiram que o alho grelado pode ter até mais antioxidantes, o seu composto estrela, a alicina, tende a diminuir. Portanto, está a sacrificar o sabor e os principais benefícios por teimosia. Além disso, se o alho está mole, pode também ser um sinal de que começou a ganhar bolor, que nem sempre é visível a olho nu. A solução é aprender a escolher e a guardar o alho. Quando comprar, escolha cabeças de alho firmes, pesadas para o seu tamanho e com a casca intacta e seca. Em casa, o pior sítio para o guardar é no frigorífico. O frio e a umidade estimulam o alho a grelar. Também não o deve guardar em sacos de plástico, pois abafa e promove o bolor. O ideal é um local fresco, seco, escuro e arejado. Uma cesta de verga na despensa ou um saco de rede são perfeitos. Se por acaso encontrar um dente de alho com um grelo, pode usá-lo, mas faça um favor a si mesmo. Corte o dente ao meio e retire o veio verde do centro. Vai eliminar a maior parte do amargor. Continuando na linha do excesso e da falta de critério, chegamos ao sexto erro: tomar suplementos de alho como se fossem rebuçados. Numa ida a uma ervanária ou a um supermercado, vemos prateleiras cheias de frascos de cápsulas de alho. Prometem baixar o colesterol, controlar a tensão, melhorar a imunidade. Parece uma solução fácil e concentrada. E é exatamente aí que reside o perigo. Primeiro, como já falamos, estes suplementos são formas muito concentradas de alho. Uma única cápsula pode equivaler a vários dentes de alho crus, potenciando todos os riscos de interação com medicamentos que mencionamos. Segundo, o mercado de suplementos não é tão rigorosamente regulamentado como o dos medicamentos. A qualidade, a pureza e a dosagem real podem variar imenso de marca para marca. Pode estar a tomar muito menos do que o rótulo diz, ou muito mais. Pode até conter outros ingredientes não listados. O maior perigo é a falsa sensação de segurança. As pessoas veem a palavra natural na embalagem e assumem que é seguro, que não tem efeitos secundários. Começam a tomar por conta própria, sem falar com o médico, e podem estar a criar um problema grave de saúde sem se aperceberem. Por exemplo, o Sr. Antônio, que tem a tensão controlada com medicação, decide tomar suplementos de alho para dar uma ajuda extra. De repente, começa a sentir-se tonto ao levantar-se. Quase caiu nas escadas 2 vezes. Ele não associa os sintomas às cápsulas naturais, mas a verdade é que a sua tensão está a baixar perigosamente. O conselho aqui é claro: seja extremamente cético em relação a suplementos. A melhor forma, e a mais segura, de obter os benefícios do alho é através da alimentação, onde a dose é mais baixa e está integrada numa matriz de outros nutrientes. Se por alguma razão específica e sob recomendação médica tiver de tomar um suplemento, trate-o como um medicamento. Discuta a marca, a dose e a duração com o seu médico.
Não se automedique com suplementos. O sétimo erro é um dos mais súbitos, porque exige que estejamos muito atentos aos sinais do nosso próprio corpo. Trata-se de ignorar sinais de alergia ou intolerância ao alho. Alergia ao alho? Nunca ouvi falar. Pode pensar. É verdade que uma alergia verdadeira ao alho é rara, mas existe e pode causar reações na pele como urticária, ou, em casos graves, dificuldade em respirar. O que é muito mais comum, especialmente à medida que envelhecemos e o nosso sistema digestivo muda, é a intolerância. A intolerância não envolve o sistema imunitário da mesma forma que uma alergia, mas os sintomas podem ser muito incômodos. Falamos de gases, inchaço, dores abdominais, azia ou diarreia que ocorrem consistentemente depois de comer pratos com alho. O erro é que, como o alho está em quase tudo na nossa cozinha, no refogado, na sopa, na carne, no peixe, as pessoas não fazem a ligação. Sofrem com estes sintomas durante anos, culpam as leguminosas, os lacticínios, o pão. Nunca suspeitam do alho, o ingrediente saudável que está em todo o lado. É um inimigo escondido à vista de todos. Se sofre de desconforto digestivo crônico e nunca descobriu a causa, vale a pena fazer uma pequena investigação. A forma mais simples de o fazer é manter um diário alimentar durante 1 ou 2 semanas. Anote tudo o que come e como se sente depois. Procure padrões. Depois, experimente eliminar completamente o alho da sua dieta por umas 2 semanas. Cozinhe sem ele. Leia os rótulos de molhos e produtos processados. Se os seus sintomas melhorarem significativamente ou desaparecerem, encontrou o culpado. Depois, pode tentar reintroduzi-lo em pequenas quantidades, talvez apenas cozinhado, para ver qual é o seu limiar de tolerância. Isto não significa que nunca mais possa comer alho, mas talvez precise de o consumir em menor quantidade ou evitar comê-lo cru. O mais importante é aprender a ouvir o que o seu corpo lhe está a dizer. Ele é o seu melhor guia. Estar atento ao nosso corpo é fundamental, mas há outro erro que é mais mental do que físico e que pode ter as consequências mais graves de todas. É o 8º erro. Acreditar que o alho, por si só, cura doenças graves. O alho é um alimento funcional fantástico, com imensas propriedades benéficas comprovadas pela ciência. Ajuda na saúde cardiovascular, tem propriedades antimicrobianas e é rico em antioxidantes. Mas é um alimento de apoio, um complemento, não é um medicamento milagroso. O perigo real acontece quando as pessoas, talvez por desespero ou por lerem informações falsas na internet, decidem abandonar os seus tratamentos médicos prescritos em favor de curas naturais à base de alho. Imagine alguém com hipertensão arterial grave que deixa de tomar os seus comprimidos e passa a comer 3 dentes de alho por dia, acreditando que isso será suficiente. Ou alguém com uma infecção bacteriana séria que recusa antibióticos e tenta tratar-se com alho. Estas decisões podem ter consequências fatais. O alho não consegue substituir a eficácia e a precisão de um medicamento desenvolvido para uma condição específica. Pense na sua saúde como uma equipa. O seu médico é o treinador, que define a estratégia principal. Os medicamentos são os seus jogadores estrela, que fazem o trabalho pesado e essencial. O alho, juntamente com uma boa alimentação e exercício, é um jogador de equipa fantástico, que dá apoio, fortalece a defesa e ajuda a equipa a funcionar melhor. Mas não pode ganhar o jogo sozinho. Por isso, por favor, encare o alho como ele é. Um aliado poderoso na sua cozinha e para a sua saúde. Use-o para dar sabor aos seus pratos, para fortalecer o seu sistema imunitário, para complementar o seu estilo de vida saudável. Mas nunca, em circunstância alguma, o use para substituir um tratamento que o seu médico lhe receitou. A sua vida pode depender disso. Agora vamos voltar à cozinha para o 9º erro, que na verdade é mais uma oportunidade perdida. É o erro de não preparar o alho da forma correta para maximizar os seus benefícios. Já falamos sobre não o queimar, mas há um truque simples que pode multiplicar o seu poder. Como mencionei antes, o composto mágico do alho é a alicina, mas a alicina não existe no dente de alho inteiro.
Ela só é criada quando duas substâncias que estão em compartimentos separados dentro do dente de alho, a alina e a enzima alinase, se misturam. E como é que as misturamos? Esmagando, picando, triturando ou mastigando o alho. É por isso que o alho picado tem um aroma muito mais forte do que o alho inteiro. Mas aqui está o segredo que a maioria das pessoas não conhece. A reação química que cria a alicina leva algum tempo a acontecer. Se picar o alho e o deitar imediatamente na panela quente, a enzima alinase é destruída pelo calor antes de ter tempo de produzir uma quantidade significativa de alicina. O erro é a pressa. A solução é a chamada regra dos 10 minutos. É incrivelmente simples. Quando começar a preparar a sua refeição, a primeira coisa que deve fazer é tratar do alho. Pique-o, esmague-o ou passe-o pelo espremedor e depois deixe-o ali, na tábua de cortar, a descansar durante cerca de 10 minutos. Enquanto ele descansa, pode ir cortando a cebola, a cenoura ou os outros legumes. Nestes 10 minutos, a enzima vai estar a trabalhar arduamente para converter a aliina em alicina. Isto não só cria mais alicina, como também a torna mais estável e resistente ao calor da cozedura. É uma mudança minúscula na sua rotina de cozinha, que não custa nada, mas que garante que está a extrair o máximo de benefícios para a saúde daquele pequeno dente de alho. E chegamos ao 10º e último erro, aquele que eu disse que era surpreendente e potencialmente muito perigoso. É um erro que vem de velhas mesinhas e remédios da avó. Trata-se de aplicar alho cru diretamente na pele. Talvez já tenha ouvido dizer que, por ser antibacteriano e antifúngico, o alho é bom para tratar borbulhas, verrugas, pé de atleta ou até pequenas feridas e cortes. A ideia é cortar uma rodela de alho e aplicá-la na zona afetada, por vezes até prendendo-a com um penso rápido durante a noite. Por favor, nunca faça isto. O alho cru é extremamente cáustico. Os mesmos compostos de enxofre que lhe dão o seu poder e o seu cheiro podem causar queimaduras químicas graves na pele. Para a pele mais sensível e delicada de uma pessoa mais velha, o risco é ainda maior. Em vez de curar uma pequena borbulha, pode acabar com uma bolha dolorosa, uma mancha escura que demora meses a desaparecer ou até uma cicatriz permanente. Se for aplicado numa ferida aberta, pode causar uma dor imensa e, pior, danificar o tecido e atrasar a cicatrização, aumentando o risco de a ferida infetar. Há inúmeros relatos médicos de pessoas que foram parar às urgências com queimaduras de 2º grau por terem aplicado alho na pele. Lembre-se, a pele é a nossa barreira protetora, mas é também um órgão delicado. Existem produtos específicos, seguros e testados em farmácias para tratar problemas de pele. O alho pertence à cozinha, não ao seu estojo de primeiros socorros. Como vimos, este ingrediente tão humilde e tão presente na nossa vida, o alho, é um tesouro cheio de segredos e de poder. A chave não é ter medo dele, mas sim compreendê-lo e respeitá-lo. Desde a forma como o preparamos, deixando-o descansar depois de picado, a como o cozinhamos com gentileza e sem o queimar. Desde o cuidado em não o comer de estômago vazio, a atenção redobrada com os medicamentos que tomamos. Cada pequeno detalhe que falamos hoje contribui para que possamos desfrutar de tudo o que o alho tem de bom, sem sofrer as suas consequências negativas. Não precisa de se lembrar de tudo de uma vez. O mais importante é a consciência. Da próxima vez que pegar numa cabeça de alho, talvez se lembre de a deixar descansar um pouco, ou talvez se lembre de falar com o seu médico sobre os suplementos que viu na prateleira. Lembre-se, pequenas mudanças consistentes são o que realmente transforma a nossa saúde e o nosso bem-estar a longo prazo. Agora quero muito saber de si. Comete algum destes erros sem se dar conta? Ou talvez tenha uma dica especial sobre como usa o alho que queira partilhar com todos nós? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Gosto muito de ler as vossas histórias e experiências, e todos nós aprendemos uns com os outros. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo que pode aplicar na sua vida, por favor, deixe um gosto. Esse simples clique ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação.
E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sininho das notificações para não perder os nossos próximos vídeos sobre como viver com mais saúde, energia e alegria depois dos 60. Cuide de si com carinho e sabedoria. A sua saúde é o seu bem mais precioso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.